Chega uma fase da vida em que a casa fica tão silenciosa que até o relógio parece mais alto. A solidão chega de mansinho, sem pedir licença, e começa a pesar no coração. Mas existe um jeito de transformar esse silêncio em paz e alegria de viver. Você já reparou como muita gente acredita que envelhecer é sinônimo de perder a alegria? Esse é um dos maiores enganos que nos contaram. A verdade é que a velhice pode ser um dos períodos mais ricos se soubermos como cuidar da mente e do coração. E eu falo isso porque já senti na pele aquele silêncio pesado que no começo parece descanso, mas depois começa a apertar por dentro. Só que existe um detalhe que quase ninguém fala. A solidão não precisa ser inimiga. Ela pode ser o cenário perfeito para descobrir novas paixões, fortalecer sua saúde emocional e até criar conexões mais verdadeiras do que nunca. Hoje, vou te mostrar como pequenas atitudes que qualquer pessoa pode começar ainda hoje podem transformar esse capítulo da vida em um tempo de leveza, significado e novas histórias. Ter uma rotina é como dar um mapa para o seu dia. Sem ela, a gente acorda, olha para o relógio e quando percebe, já está de noite e nada foi feito. Não precisa ser nada complicado. Levantar no mesmo horário, preparar um café gostoso, abrir a janela para entrar um pouco de luz. Só isso já muda o jeito como você se sente. É como se o corpo entendesse: ok, sei para onde estou indo hoje. Pensa assim, ao invés de sair correndo para inventar 1000 coisas, comece com um passo de cada vez. Acorda, arruma a cama, toma seu café sem pressa. Pode aproveitar para ler umas páginas de um livro leve, como O Pequeno Príncipe, ou fazer palavras cruzadas para esquentar a cabeça. Esses pequenos hábitos, repetidos todo dia, dão aquela sensação boa de que a vida está no eixo. E não, rotina não é coisa chata. Pelo contrário, ela que segura a gente nos dias mais difíceis e ajuda a criar espaço para coisas novas. Quando você já sabe o que vai fazer, sobra energia para decidir o que quer experimentar depois. E quem sabe, é justamente numa manhã comum que surge aquela ideia ou vontade que pode mudar muita coisa. O lugar onde a gente vive fala muito sobre como estamos por dentro. Uma casa bagunçada e escura pode deixar o coração pesado sem a gente nem perceber. Por outro lado, abrir a janela, deixar o sol entrar e dar uma ajeitadinha já muda o clima. É como vestir uma roupa limpa, não resolve todos os problemas, mas faz você se sentir melhor. Não precisa sair comprando coisas novas ou gastando muito. Um pano limpo na mesa, uma flor num copo, uma música baixinha tocando enquanto arruma um canto. Tudo isso vai dando vida para o ambiente. Se tiver um cantinho que você goste, pode transformá-lo num lugar especial. Sua poltrona favorita, uma luminária aconchegante, um quadro que te faça sorrir. Quando a casa fica mais leve, a mente também fica. É impressionante como organizar um espaço pode trazer clareza para os pensamentos. E muitas vezes é cuidando do lado de fora que a gente encontra força para cuidar do lado de dentro. Afinal, quem disse que pequenos gestos não podem abrir portas para mudanças muito maiores? O corpo foi feito para se mexer. Ficar parado o dia todo é como deixar um rio sem correnteza. A água para e tudo fica pesado. Não precisa virar atleta nem passar horas na academia. Uma caminhada pelo quarteirão, alguns alongamentos de manhã ou até dançar na sala ao som de uma música que você gosta já fazem uma diferença enorme. O importante é mandar para o corpo o recado: eu ainda estou vivo e quero me sentir bem. Movimento não é só questão de saúde física, é também sobre humor e disposição. Quem já deu uma volta ao ar livre sabe a sensação boa de voltar para casa com o rosto levemente aquecido pelo sol. Dá para aproveitar esse momento para observar o que está ao redor. As árvores, o vento, as pessoas passando. Pequenas coisas que, se a gente prestar atenção, transformam o dia.
E se tiver preguiça, lembre que mexer o corpo pode ser divertido. Coloque uma música animada e dance sem se preocupar se está fazendo certo. Se tiver alguém por perto, convide para participar. O riso que vem junto já é metade do exercício. E às vezes é nesse simples hábito que começa a surgir uma energia nova, capaz de puxar outras mudanças na sua vida. A solidão pesa mais quando a gente se isola por completo. Ter contato com outras pessoas, mesmo que seja em pequenas doses, é como abrir uma janela e deixar o ar fresco entrar. Não precisa esperar uma ocasião especial. Pode ser uma ligação rápida para um amigo, um papo no portão com o vizinho ou até uma mensagem carinhosa para alguém que você não fala há tempo. Às vezes, 5 minutos de conversa já mudam o humor do dia. O segredo é buscar conexões que façam bem de verdade. Vale participar de grupos da comunidade, aulas de algo que você gosta, encontros na igreja ou até atividades online. Hoje, a tecnologia aproxima muito. Dá para trocar receitas, aprender novas habilidades e até criar amizades à distância. A questão não é quantidade, e sim qualidade nas relações. E é curioso como, quando a gente decide se abrir, as oportunidades aparecem. Uma conversa leva a outra, e de repente você se vê fazendo parte de algo maior. Essas pequenas pontes que a gente constrói podem, aos poucos, transformar o jeito como enxergamos nossos dias. E quem sabe, a próxima ligação que você fizer não seja o início de algo que vai trazer um novo brilho para a sua vida. Guardar tudo só para si pode ser um peso, e colocar para fora é uma forma de aliviar o coração. Escrever num caderno, gravar áudios ou simplesmente contar histórias para alguém ajuda a organizar as ideias e dar valor ao que já foi vivido. Suas lembranças não são apenas suas, elas podem inspirar, ensinar e até divertir outras pessoas. Você pode, por exemplo, anotar acontecimentos marcantes, como aquela viagem inesquecível, o dia em que conheceu alguém especial ou um desafio que conseguiu superar. Não precisa ser perfeito, nem seguir regras. É só deixar as palavras fluírem. Se preferir falar, pode gravar áudios no celular e guardar como um arquivo de vida. E o mais bonito é perceber que, ao expressar essas memórias, você também vai se conhecendo melhor. Coisas que pareciam pequenas ganham significado quando são revisitadas. É como se cada lembrança fosse uma peça de um quebra-cabeça maior. E quem sabe, esse exercício não abra espaço para novas histórias que ainda estão por vir. Fale com carinho consigo mesmo. A forma como a gente se trata por dentro molda o jeito como vive por fora. Se todo dia você se diz coisas como "não sirvo para nada" ou "já é tarde demais para mim", acaba acreditando nisso, mesmo sem querer. Mas quando muda as palavras para "eu ainda tenho muito a viver" ou "posso aprender coisas novas", algo começa a se transformar. É como trocar uma lente suja por uma limpa. De repente, o mundo parece diferente. Falar consigo mesmo com gentileza não é se enganar, é se fortalecer. É lembrar que erros fazem parte e que ninguém é definido apenas pelo que já passou. Um bom exercício é, ao se olhar no espelho, dizer em voz alta algo positivo sobre você. Pode parecer bobo no começo, mas a repetição cria um efeito poderoso. Assim como uma planta cresce quando recebe água e sol, a autoestima cresce com palavras boas. E quanto mais você pratica, mais percebe que essa voz interna começa a trabalhar a seu favor. Ela te encoraja a tentar, a sair de casa, a fazer algo novo. E sem perceber, você vai se tornando seu próprio aliado, pronto para enfrentar o que vem pela frente e até surpreender a si mesmo com o que é capaz de fazer. Cuide de algo ou alguém. Cuidar é um ato que dá sentido aos dias. Quando a gente tem uma planta para regar, um animal de estimação para alimentar ou até um vizinho para ajudar, cria-se uma ligação com a vida. É como se disséssemos: eu faço parte disso aqui, e isso depende de mim.
Esse sentimento traz propósito e afasta aquela sensação de vazio que às vezes aparece na solidão. Pode começar pequeno, adotar uma suculenta, alimentar os passarinhos da rua, fazer companhia para alguém que mora sozinho. Não precisa ser um compromisso pesado, e sim algo que desperte alegria. Cuidar é, na verdade, um jeito de também se cuidar, porque esse vínculo aquece o coração e preenche o dia com significado. E o mais interessante é que esse cuidado cria histórias. Uma planta que floresce, um cachorro que aprende a esperar você chegar, um vizinho que sorri mais, são sinais de que sua presença faz diferença. E quando percebemos isso, é impossível não querer dar o próximo passo para ampliar ainda mais essa troca de afeto. Crie algo novo. A criação é como um alimento para a alma. Quando a gente coloca as mãos em algo e vê nascer dali algo que não existia antes, o coração se enche de vida. Pode ser pintar, cozinhar, costurar, escrever ou até inventar uma receita nova. Não importa se vai ficar perfeito ou não. O valor está no processo, no prazer de experimentar e se expressar. Começar algo novo estimula a mente e mantém a curiosidade acesa. Quem já tentou aprender um artesanato, tocar um instrumento ou plantar uma horta, sabe como é bom ver o progresso. É como se cada tentativa fosse uma conversa com a própria criatividade, e essa conversa sempre traz surpresas. E o melhor é que criar não precisa ser solitário. Você pode mostrar seu trabalho para amigos, participar de grupos ou até vender o que faz. Isso abre portas para novas conexões e experiências. E no fundo, talvez seja justamente nesse ato de criar que surja uma inspiração maior, capaz de mudar a forma como você enxerga os dias. Encontre motivos para rir. O riso é um dos remédios mais simples e poderosos que existem. Ele não cura todos os problemas, mas muda a forma como a gente enfrenta cada um deles. Rir libera uma leveza que afasta, mesmo que por alguns minutos, qualquer peso que esteja no coração. Pode ser assistindo a um filme engraçado, lembrando de histórias divertidas ou conversando com aquela pessoa que sempre arranca um sorriso. Não é preciso esperar algo grandioso para rir. Às vezes, um vídeo bobo na internet, uma conversa leve ou até rir de si mesmo já muda o humor do dia. A vida fica mais leve quando a gente permite esses momentos. O importante é criar espaço para eles, mesmo que pareçam pequenos. E quanto mais você ri, mais fácil fica encontrar motivos para continuar rindo. O cérebro começa a procurar naturalmente situações e lembranças que trazem alegria. É como treinar um músculo. No começo, pode ser estranho, mas logo se torna natural. E quem sabe, nesse caminho, você descubra que a leveza também é um tipo de força. Nunca pare de sonhar. Sonhar não tem idade. A vida ganha cor quando existe algo esperando por nós lá na frente. Um plano, um desejo, uma curiosidade que ainda não foi explorada. Pode ser aprender a tocar um instrumento, viajar para um lugar que sempre quis, começar um novo hobby ou até escrever um livro. O importante é ter algo que faça o coração bater mais rápido só de pensar. Muitos desistem de sonhar porque acham que já passou o tempo. Mas o tempo certo é agora. Quando a gente começa a se mexer em direção a um sonho, por menor que seja o passo, a motivação cresce. E aos poucos, a vida deixa de ser só repetição para virar construção. E sonhar também é se permitir imaginar o impossível. Às vezes, o que parecia distante se aproxima quando damos o primeiro passo. E quem sabe, esse movimento não seja justamente a faísca que vai acender outras áreas da sua vida, revelando possibilidades que você nem imaginava. Estar sozinho não significa viver sem sentido. O que define seus dias não é a ausência de companhia, mas as escolhas que você faz a cada manhã. Você pode transformar o silêncio em um momento de paz, as tarefas simples em fonte de alegria e até o passar dos anos em um convite para se redescobrir.
Agora eu te pergunto, qual dessas atitudes você vai começar ainda hoje? Vai escolher cuidar de si, criar algo novo ou se conectar com alguém? Pense nisso e, se quiser, compartilhe nos comentários. Suas ideias podem inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. E se essa conversa fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, a gente vai continuar trocando ideias, aprendendo juntos e encontrando novos motivos para viver com mais leveza e propósito. A sua próxima história pode começar no próximo vídeo. E agora eu quero saber, qual dessas atitudes você vai colocar em prática hoje? Conta aqui nos comentários, porque sua experiência pode ajudar e inspirar outras pessoas. Se essa conversa fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, a gente continua junto, trocando ideias e encontrando novos jeitos de viver com mais leveza e propósito.